Antes da gente continuar a dar a lista de material do nosso besouro verde de semente A1, nós vamos falar sobre um detalhe, uma dica bastante relevante. Eu não sei se vocês aí que estão me assistindo já repararam alguma coisa diferente na minha camisa. Repararam? Bom, quem reparou aí, escreve para mim, deixa seu like, faz aí a sua inscrição no canal, compartilhe o vídeo, porque é o canal do Meloc Fly, aquele canal que faz a diferença para quem gosta do atado de mosca com materiais inusitados, que muitos aí no exterior com certeza ficaram surpresos de saber que esta pessoa que faz esse atado tão inusitado era um brasileiro. A gente tem que ter orgulho disso. Eu estou falando então da minha bobina. Logicamente que vocês conhecem a minha bobina, que eu já assim compartilhei com vocês o passo a passo de como fazer esta, como outras bobinas e outras ferramentas de atado, né? Bom, qual é o pulo do gato aqui? A tampa de uma caneta, muitas vezes, não de um modelo qualquer, mas de uma outra marca, eu não vou ficar citando nomes de caneta para não dar aqui bandeira para quem não interessa, né? Não estou ganhando nada. Então vocês vão procurar aí a tampa de uma caneta esferográfica que caiba na sua parte dianteira aqui da sua bobina. Quando a carga vai ser jogada fora, acabou, você vai jogar fora a carga, a gente sabe que dá para aproveitar o canudinho, dá para aproveitar a tampa, tá? Para alguns fins, como também colocar aqui na nossa bobina de atado e mantê-la grampeada aqui na nossa camisa. E assim a gente pode ficar com a mão livre aí, se assim nós precisarmos de manter, às vezes não dentro do bolso, mas do lado de fora, tá? É uma dica. Mas não vai servir só para isso não. Você fica pensando assim, poxa, quando eu vou descartar uma caneta esferográfica, dá para fazer muita coisa. Se você pensar direitinho, a caneta esferográfica, além dessa carga aqui que você tem, né, esse tubinho, que serve para fazer mosca do tubo, a própria carga da caneta aqui, né, essa estrutura da caneta, dá para você dar nó de finalização, empurrar material como pelo ou outro material sintético para assim ajudar a compor melhor a sua mosca, como também dá para fazer até bobina de atado com a estrutura da caneta. Isso a gente vai falar mais à frente nos outros vídeos subsequentes. Eu estou dando já um spoiler para vocês aí de antemão, ok? Vamos então avançar no nosso conteúdo didático aqui dos materiais do nosso besouro, para a gente poder atar esse besouro e assim avançar no nosso entendimento dos coleópteros. Coleópteros feitos com sementes, cascas e materiais inusitados. Vamos lá? Para fazer então o acabamento na estrutura do seu besouro ou da sua mosca que você esteja atando, nós podemos usar variadas técnicas, sendo técnicas bastante elaboradas ou técnicas bastante simples. As mais elaboradas geralmente são feitas com aerógrafo, pintura de aerógrafo, com máscara, acabamento em resina, pode ser resina UV, tá? Uma maneira mais simples que eu gosto de fazer é utilizar as canetas à prova d'água em várias cores, tá? E aplicar em cima uma camada de verniz ou de esmalte transparente. Se você quiser fazer um pouquinho mais requintado, você pode combinar a coloração da caneta com esmalte com texturas metalizadas. Ele é um esmalte transparente, mas tem uns brilhos, como se fosse uma espécie de um glitter. Também fica legal.
Se você quiser avançar um pouco mais, você usa o esmalte metalizado na cor, então assim que você precisa do seu inseto. Às vezes você não consegue encontrar o esmalte metalizado neste padrão de cor. Aí a gente tenta fazer, como eu falei, traz a cor da caneta e usa o esmalte transparente com um brilho, tá bom? Forma de melhorar esse acabamento. Acabamentos externos na parte externa. Você pode utilizar materiais como fitilhos dourados, prateados, avermelhados, para fazer um debrum, uma marcação central na carapaça, tá? No élitro. Fica legal também, fica bastante interessante. Apesar de que o peixe, a tendência dele é olhar mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Mas, às vezes, o besouro dá uma capotada e aí, nessa capotada, fica aquele brilho ali marcante também, contrastando com a cor da carapaça. Pense nisso, é importante. Bom, eu falei de muita coisa, mas não contei um detalhe. Quem está prestando atenção aí deve estar perguntando: pô, você falou do abdômen, que é o élitro, as pernas, a base, o anzol, a antena, e onde é que está o tórax, a cabeça e os olhos? Neste padrão de mosca aqui, praticamente a estrutura do élitro vai ser quase toda o nosso besouro. Então a gente vai botar um pedacinho insignificante de tórax e cabeça em EVA. Uma chapinha de EVA fininha, 1 milímetro, 2 milímetros, um pedacinho insignificante, tá? E não precisa colocar olhos. Se você quiser colocar um olho diminuto, tipo fazer um olho com nylon 0,60 e colocar, ok. Vai depender aí da sua haste do anzol, se ela tiver um pouco de prolongamento maior ou um prolongamento em menor espaço. Então nós vamos ter que combinar aí de acordo com o atado. Este aqui eu não coloquei olhos, porque o espaço físico para não perder a ação do gap no anzol não me possibilitou. O que traz a beleza e o realismo da mesma forma, tá? Quem quer uma mosca desse padrão aqui, com pernas mais atrativas, mais flexíveis, é só substituir o padrão de pernas feito de cerdas por padrões de pernas de silicone. Tá legal? Vamos então, a partir de agora, começar a atar a nossa mosca, que é um processo muito rápido e muito fácil, que a gente vai aprender a fazer utilizando este material para fazer então o nosso besouro que está aqui na minha amostra. Esse besouro verde aqui que vocês estão vendo, né, bastante simples de se fazer e efetivo para a pesca de mosca, tá? Ele vai para você pescar ou, se você enriquecê-lo mais, ele vai para um atado semi-realístico ou realístico. Bom, a matéria-prima então é a semente que eu estou aqui na mão, não é? A semente de magnólia, tá? Eu vou cortar ao meio esta semente aqui, tá? E ela vai ficar desta forma aqui, ó. Como vocês estão vendo aí. Ela é toda cheia de pontinhos brancos. E lembra um pouco a parte do café, não é? Uma semente do café, tá? Bom, esta semente de magnólia tem um segredo que eu vou contar para vocês. Quando você assim for coletar uma semente, de repente a semente em si, ela não fica muito boa. Então, se você vê que a frutificação ali está começando, você tire e deixe secar, como foi o caso da frutificação da mamona.
eu não vou esperar ela soltar a semente para eu poder usar a casca. Eu trago o fruto verde, deixo ele secar à sombra e assim ele vai perder a umidade. A semente de magnólia, se eu for esperar ela soltar a semente interna, que é uma semente cor-de-rosa, tá? Para assim a árvore frutificar e conseguir se procriar, não é? Você vai ficar com uma casca e não com o material deste sentido aqui. Aqui no fundo é a semente e a casca fundida. Ou seja, eu não deixei a casca, que é esta superfície aqui, não é? Marrom e branca, chegar ao ponto de abrir. Tá? Que eu, com a casca, eu poderia até fazer algum besouro com a casca. Mas da forma que eu utilizei, eu retirei ainda o fruto sem estar liberando a semente. Então, isso faz a diferença para alguns casos, tá? Para alguns padrões de uso de semente ou de casca. Isso vocês têm que se atentar aí. Por isso, eu vou dando essas dicas paulatinamente para vocês irem aí entendendo como funciona este raciocínio, tá? De usar materiais integrados ao nosso atalho. Que anzol eu vou usar para cá? Eu posso usar e vou usar um Xinu número 6, tá? Para ficar com um pouco mais de espaço na minha opção de... Estou aqui amassando a farpa, tá? Deixando aqui ele mais esportivo. E com isso, a gente consegue melhorar a nossa condição aqui. Dei uma ajeitada no anzol, de forma que ele fique mais alinhado. Tem que calibrar aqui a nossa amostra. Vamos iniciar a nossa mosca, então, escolhendo a nossa linha de atado. Eu estou usando aqui uma linha de atado de tom creme, linha caseira, 3/0, tá? Ou correspondente a esse padrão de linha, numa bobina de haste de alumínio feita com um puxador de gaveta, tá? Foi um projeto que eu desenvolvi, está lá dentre esse e outros tipos de bobinas caseiras na minha página Melock-Fly. E a proteção, então, da parte do tubo guia-linha da minha bobina, como de outra qualquer, eu estou usando aqui um clip Bobbin Fly, que nada mais é do que a tampa de uma caneta esferográfica. Olha aí o pulo do gato. A gente fica pensando, às vezes, quando uma caneta acaba, a gente joga fora. Olha, a caneta esferográfica, a gente aproveita o tubo para fazer mosca do tubo. Esta parte aqui da estrutura da caneta, nessa parte afunilada, a gente pode utilizar aqui, ó, como uma ferramenta chamada Half Tool, ou seja, a ferramenta do meio nó. Facilita para você dar um nó de acabamento aqui, mais aqui para dentro da mosca e até para empurrar material na haste do anzol, evitando que você fure aqui a sua mão, tá? Então, não despreze a caneta. Bom, falando nisso, nós temos então a tampinha. A tampinha, então, ela está me servindo para proteger aqui o tubo guia-linha, manter a minha linha ancorada para ela não sair daqui do tubo guia-linha. E caso já aconteceu comigo da minha bobina por um esbarrão cair no chão, se ela fosse com um tubo guia-linha de cerâmica, já tinha me dado um bom prejuízo, tá? Bom, com isso você aí procure uma tampinha que encaixe de forma a proteger essa parte sensível aqui da tua bobina, tá? E a linha com isso se mantém aqui e não sai. Bom, a gente para usar, tira e inicia a nossa mosca. Nós vamos iniciar nossa mosca aplicando aqui a linha de atado para fazer uma cama, não é como é de praxe nos nossos atados iniciais aí, eu já ensinei e muitos que vocês estão assistindo dão
este mesmo inicial ou este start, não é? Na parte do atado de mosca. Aqui nós podemos aplicar cola antes ou depois, ou não aplicar só no final. Vai depender muito de cada atador. Uma outra dica aí, esse vídeo está cheio de dicas para vocês aí, é o processo de cola. Cola que nós vamos usar, geralmente é cola à base de cianoacrilato, aquela cola super forte. Mas o bico dosador dela é péssimo, não é? Cai muita cola e você acaba não conseguindo trabalhar. Qual foi a dica que eu já dei há tempos atrás aí, com uma saída de mestre, não é? Utilizar agulha hipodérmica de calibre grosso, colocar aqui para a gente poder trabalhar assim mais fácil. O problema dessa agulha é que ela vai entupir com o tempo, a cola vai secar. Uma outra metodologia que eu também usava e conversei em off com alguns amigos aí do atado de mosca é utilizar o scalp para coleta de sangue. Este aqui, como a minha esposa é médica e este aqui já está na validade antiga, eu estou reaproveitando para dentro do atado de mosca, tá? Mas se você não tiver, logicamente, um scalp, você encontra esse produto aqui facilmente em lojas para produtos que fornecem para farmácias, médicos e afins, né? Você consegue isso facilmente, não é caro, é barato e dá para utilizar. O que eu faço com o scalp então? Eu corto essa parte aqui inicial e vou aproveitar esta parte aqui e engatar na minha cabeça da minha cola. Com isso eu consigo aplicar aqui, ó, material facilmente e o silicone que tem aqui não pega a cola com facilidade, tá? Então tem uma longevidade nesse processo. Bom, quem costuma usar esse tipo de aplicação é o meu brother aí, Pepito da Heavy Duty Fly. Quem não conhece o canal da Heavy Duty Fly, dá uma chegadinha lá, eu vou deixar aí o link de contato. O Pepito é gente finíssima, ele usa muito esse padrão aqui de sistema. Já até fez um vídeo explicando. Para quem não conhece, fica ligado aí. Bom, o que eu vou fazer aqui então para dar continuidade? Eu vou usar dois materiais. Um chenille e um chenille padrão Cactus Chenille. Só que eu vou usar esse chenille aqui, é um chenille alternativo. Não é o chenille, não é chenille comprado em fly shopping, não é chenille tipo comprado em loja de aviamentos. Isso aqui não é também uma linha para tricô ou crochê. É um chenille alternativo que eu vou ensinar depois para vocês. E aqui eu tenho um fio só do Cactus Chenille. Ele vem com 3, 4 fios, às vezes com 5 fios. Eu soltei e vou usar só um fio. Desta forma eu vou aplicar os dois aqui na parte final da mosca aqui. No processo então do abdômen, eu vou deixar aqui aproximadamente o comprimento da haste do anzol na parte do chenille, não é? E do Cactus Chenille vai ficar um pouco mais para trás. Um fio e outro fio. Esta parte da ponta aqui eu vou dobrar. Vou dobrar aqui e vai ficar um pedacinho para fora do élitro, ou seja, do abdômen. Então vai ficar um pouquinho diferente este padrão de mosca aqui, de besouro, do outro. Vocês vão achar interessante quando a gente finalizar, tá? Observe aí que a gente vai assim trazendo variações do mesmo atado. Bom, fixado então aqui esse material, a gente vai voltar com esse material aqui para trás, segurar ele aqui na morsa. Quem não tem, prende aqui com um grampeador ou um grampo para esse material não atrapalhar. Por quê? Eu preciso vir para frente fixando as perninhas do besouro. Lembram disso? As minhas são feitas com cerda
de vassoura plástica. Então, como é que eu faço este processo? Então, eu vou medir aproximadamente a haste útil do anzol 2 vezes. Tá? Então, é mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou cortar e vou reservar. Reservei, cortei 2 e vou cortar mais uma. Porque tem 3 pares de pernas. Então, mais uma aqui. Tá? Então, temos aqui as 3 perninhas do besouro. Tá? 2 para a parte de trás e uma para a parte da frente. Nós vamos então fixar essas perninhas aqui. A metodologia consiste da mesma condição. Então, aproximadamente aqui perto do gap, do anzol aqui, ó, perto da fisga, nós vamos fixar a primeira, tá? Na linha aqui do gap. Fixar pelo meio aqui da fibra, tá? Vamos fixar aqui pelo meio da fibra. Então, fixou aqui pelo meio da fibra, pelo um lado, pelo outro, pelo um lado e pelo outro. Eu poderia já estar aplicando cola? Poderia, não teria problema nenhum, tá? Poderia estar aplicando cola aqui, ó. Ó, vamos fazer aqui uso do nosso sistema. Olha aqui como é que cai a gotinha. Bem pouquinho, ó. Não cai aquela gota que atrapalha todo o atado e você tem que ficar o tempo todo secando. A segunda, você vai atar um pouquinho para frente. Você avança um pouquinho e traz a segunda perninha. Procura dividir aí mais ou menos a tua haste, né, de perna de cerda aí, para ficar mais ou menos dividida, tá? E a outra vai mais à frente. A outra bem lá perto do olho do anzol, tá? Então, essa aqui seria a perna terciária, a última perna, a secundária, a perna intermediária e a dianteira estaria aqui na frente. Bom, o que é que a gente precisa fazer então? Trazer o chenille e cobrir com a carapaça, ok? Vamos então soltar aqui e vamos começar a trazer o chenille para cá. Tá? Vamos trazer esse chenille aqui de forma a mascarar todo este padrão de haste aqui que está aparente e também criar volume na parte de baixo, como também facilitar então a fixação da carapaça, tá? Então eu estou aplicando aqui o chenille, vou fixar aqui esta parte dianteira aqui um pouquinho, fixei, perceberam aí, ó? Eu fixei aqui e parei. Vou trazer aqui para trás para não me atrapalhar. E vou fixar a última perninha. Esta aqui é a perninha dianteira, tá? Perninha dianteira. Ela vai ficar um pouquinho menor só do que as outras. Depois a gente vai fazer aí o trabalho de ajuste de dimensão. Fez aqui, soltar a tensão aqui da minha bobina. Fez até aqui, vamos avançar mais um pouco a nossa mosca, para vocês aí ficarem show no atado um pouco mais elaborado.